Oi, oi, oi. Voltamos. E para dizer uma coisa, nós não vamos desistir, tá? Porque quando o assunto é família, é criança, princípios, o inimigo fica furioso. E é aí que a gente não arreda o pé, entendeu? Porque nós somos filhas de Deus, nós somos mulheres fervorosas, poderosas, então eu profetizo que essa live vai sair. O inimigo pode ficar furioso, mas nós não vamos desistir, né, mulherada? É agora que você tem mesmo que para o maior número de pessoas para estar participando dessa live, porque quando te fica difícil é porque realmente o bicho vai pegar. Eu conto com vocês, gente. Então, Kátia, eu já te chamei. Deu? Amém. Sabe o que aconteceu para mim? Aconteceu que a sua live tinha encerrado da primeira vez, foi nem da segunda, que eu acompanhei o pessoal falando que estava me bem, mas E quando eu te via travada. Eu não via eu sozinha. Eu via você aqui embaixo travada, assim. Aí eu comecei a perguntar foi mostrando. de novo, porque ela deve ter caído. Aí eles falaram que você caiu, que só tava eu. Eu tinha saído porque tinha encerrado. Mas é assim mesmo, live comigo é assim, já vai. A gente Saber como é funciona. difícil, né, amiga? Mas a gente vai que vai, a gente, né? Olha, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceitado esse convite nessa jornada que eu tô fazendo, voltando depois de um bom tempo parada, mas o Senhor tem ministrado muito ao meu coração para continuar aquilo que eu tinha começado. E eu falei, não, eu não vou mais parar. Eu vou continuar com aquilo que o Senhor tem implantado no meu coração, com o meu ministério. E as crianças envolve essa parte, né? Então, quando eu conheci o seu perfil, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei apaixonada. Minha irmã também é sua fã, viu? Ela tá aqui na live, minha irmã, ela consome muito o seu conteúdo. Eu envio muito para as minhas amigas, porque é muito precioso. Então, para quem não conhece, a Kátia, ela é pedagoga cristã, palestrante, e também você lançou um curso, né, Kátia, que é o Vencendo a Guerra Cultural, né, que tá sensacional assistir as suas aulas. Gente, que tudo! Então, quem não conhece o perfil da Kátia, que é Ministrando Filhos, precisa ir lá e conhecer. E eu quero que você fique à vontade em falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que a gente tem lutado tanto, né? Eu vejo o seu conteúdo assim, eu fico assim, você fala muito comigo e eu imagino quantas mães se identificam com aquilo que você posta todos os dias. O que a gente tem enfrentado hoje está tão difícil e a gente se sente tão sozinho em certos momentos, a gente às vezes não vê saída e a gente busca uma solução. Tudo que a gente vê tem algo lá em oculto, sabe? Prejudicando nossos filhos, abrindo brechas na nossa casa. E a gente não pode ver televisão e nem nada, porque está muito difícil. Então, eu quero que você fique à vontade hoje em falar aquilo que vier ao seu coração, como que a gente pode estar melhorando naquilo que a gente pode estar cada vez mais buscando para tentar sair da guerra que realmente está tendo, né, na vida das crianças. Amém. Eu que agradeço, Ana, o convite. Eu me sinto muito honrada com esse convite, porque eu vi que há um propósito, né, para essa série de lives que você tem promovido. Entrei no perfil das mulheres que estarão conectadas com você aí nos próximos dias, além de mim, e vejo que é um grupo forte de mulheres realmente determinadas a vencer toda essa guerra cultural que nós temos vivido. Então, eu que agradeço a oportunidade hoje, viu? Obrigada pela confiança, pelo espaço. Eu creio num Deus que une propósitos. Então, um convite como esse, a gente entende que é Deus aí unindo propósitos semelhantes em favor do reino. Então, Amém. gratidão Amém. mesmo por esse espaço. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se eu estou de fone, se a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo bem. Tanto você, Ana, quanto o pessoal. É um pouco abafado mesmo. Eu vou tirar o fone, então vamos ver se melhor. Tá. O que vocês acham? Tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Que aí eu sinto bem baixinho, mas se vocês me ouvirem, tá ok. Não, para mim Bom, já melhorou
tom. Eu acredito que para elas também. Tá ótimo, então. Bom, então é o seguinte. Eu recebi esse convite da Ana, mulheres abençoadas aí, conectadas. E aí ela me deu liberdade, como ela me disse aqui, para falar sobre qualquer tema, né? E quando a gente tem muita liberdade, a gente tem que tomar cuidado, porque mulher não sabe o que faz com tanto espaço, né? A gente gosta de falar, e eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale para elas, né? E aí eu comecei a analisar que o Senhor já estava falando comigo já há alguns dias a respeito de um tema. Então, eu não vim aqui para falar algo para vocês, eu vim para compartilhar aquilo que Deus está trabalhando no meu coração. Porque se eu estou aqui para compartilhar, é porque eu primeiramente preciso ser ensinada. Então, que nós todas aqui nessa noite possamos aprender como mestre, tá? Não é comigo, não é com o meu ministério, mas é com o mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vim aqui para falar para vocês, compartilhar de uma solução, tá bom? De uma solução que veio para minha vida, que eu estou experimentando dela cada dia, e eu quero oferecer isso para vocês. Afinal, a palavra de Deus fala: se de graça receberdes, de graça dê também, né? Então, antes de eu falar qual é essa solução, eu quero fazer algumas perguntas para gerar algumas reflexões em cada uma de nós, tá bom? À medida que nós refletimos sobre as coisas, nós podemos ou não nos identificar. E quando há identificação, há a conexão. Então, eu preciso muito que você se conecte comigo nesse momento para você compreender aquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Então, eu acredito, Ana, pelo que eu dei uma olhadinha no seu perfil, que a maioria do seu público são mulheres cristãs, né? E isso envolve possivelmente cristãs evangélicas, cristãs católicas. Então, se você de alguma maneira crê em Deus, você confia nele a salvação da sua vida e da sua família, esse compartilhar hoje é para você. E se você, por algum motivo, caiu aqui, você não crê nesse Deus, nem conhece esse Deus, eu quero dizer que você não precisa sair dessa live, porque ela também é para você. Então, veja só. Vamos pensar um pouquinho, refletir como é que está o nosso dia a dia, né? Como mulher, primeiramente. Como mulher, nós temos muitas tarefas, não é, Ana? Muitas atribuições. Temos atribuições com o marido, como de fora, tem uma profissão. Muitas trabalham em casa, que é muito mais trabalho ainda. Você tem os seus sonhos pessoais. Então, tudo isso na sua cabeça, na sua responsabilidade como mulher, te dá muitas vezes algumas aflições. E eu vou dar um exemplo. Outro dia uma amiga perguntou assim para mim: Kátia, como que você dá conta? Porque eu vejo que você trabalha, né? Para quem não sabe, eu sou professora, a Ana apresentou aí no início, eu sou uma pedagoga, eu trabalho na educação infantil, não trabalho meio período, eu trabalho hoje das 8 às 18 horas, só que eu já estou lá no colégio desde as 7, porque eu tenho que levar a filha primeiro para entrar na aula, para depois eu começar a minha jornada de trabalho. Quando eu chego em casa, quando eu não tenho live, que nem hoje, eu ministro aulas online, eu tenho o meu curso, tenho minhas alunas para atender, eu tenho o ministério, né, da igreja que eu participo, tenho que cultivar amizades, tenho que dar atenção para a filha, tenho que dar atenção para o marido, fazer janta, limpar a casa. Como a Ana falou no início, vida real. Então ela me perguntou, como você dá conta? E eu disse para ela, na verdade eu não dou conta. E ela pergunta especialmente pelo Instagram, eu vejo que você posta todo dia, faz live, faz isso. Eu falei, não, na verdade eu não dou conta. No final do dia eu deito e eu me culpo muitas vezes, porque eu falo assim, nossa, hoje o Instagram foi ótimo, fiz tudo que eu queria lá, dei conta, só que muitas vezes minha filha vai dormir e ela fala, nossa mãe, fiquei pouco com você hoje. Aí já vem aquele peso, né?
Ou então eu passei o dia com ela, passeei com ela, e da meia-noite eu faço assim, gente, eu não postei nada no Instagram hoje, preciso postar por causa do engajamento. Aí você se sente prisioneira ao algoritmo. Então, sempre vai ter uma área da nossa vida que no final do dia você vai falar, eu não dei conta. E você vai se culpar por aquilo. E essa culpa, um dia, 2 dias, tudo bem. Mas uma semana, 2, meses, anos, muitas vezes, mulheres têm carregado essa culpa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que nós podemos fazer para mudar isso? E aí Deus falou muito forte ao meu coração por meio de uma pregação que eu participei nos últimos dias, lá na igreja que eu congrego, e eu tomei uma bronca do Senhor, e Ele falou isso para mim. Pare de querer fazer tudo sozinha. Porque quando a gente quer fazer tudo isso sozinha, eu dei um exemplo da minha rotina, né? Mas você tem a sua e você sabe quais são suas demandas. No final do dia, essa culpa vai te trazer um peso tão grande que vai interferir no teu sono, na tua qualidade de vida, no teu emocional, na vida com o marido, com os filhos. Então, quem vai poder nos ajudar nessas atribuições todas, né? Eu fiquei pensando. E aí, Ana, existe uma chave na Bíblia que tem essa resposta. E que as cristãs que estão aqui, com certeza já ouviram falar sobre isso. E não é verdade. No entanto, assim como eu precisei ouvir novamente, depois de eu sou convertida há 40 anos, eu precisei ouvir novamente para me lembrar que eu estava fazendo tudo sozinha. Talvez você nessa noite também precise lembrar. Então, quem tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse, tá? Eu sei que muitas acompanham pelo celular, mas se você tiver uma Bíblia perto, pegue. Porque ao abrir o livro, existe uma missão profética nisso, tá? Você está abrindo a palavra de Deus dentro do seu lar. E isso já gera uma atmosfera espiritual. Quem me conhece sabe que eu falo muito de coisas espirituais. Para mim, o mundo espiritual é muito mais real do que esse natural que nós estamos vivendo agora. Essa live, por exemplo, é uma live que está gerando frutos espirituais. Não só um passatempo, um entretenimento aqui na internet, tá? Então, você que está com a sua Bíblia, abra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14. Porque o Senhor quer se apresentar novamente para você, para te mostrar que você não está sozinha e que você está fazendo as coisas sozinha. Nós vamos ler aqui rapidamente, a partir de João 14. Se alguém quiser digitar aí nos comentários e colocar, é legal, tá? João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Vou colocar aqui, João, capítulo 14, para todo mundo ficar atento. Isso, maravilha. A partir do 15, né? A partir do 15. Então, eu vou ler, tá bom? Diz assim, ó. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Isso é Jesus falando. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha aí, presta atenção nessa parte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Aí eu parei no 21, a gente vai pular o 22,
o 23 e vamos para... vamos pular o 22 e vamos para o 23. Se alguém me ama, Jesus falando, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Agora presta atenção nisso aqui, ó, 25 e 26. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhe disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Não. Olha, eu tô lendo aqui e eu estou arrepiada, porque a palavra viva é o próprio Deus, por meio da sua palavra, dizendo para cada uma que está aqui, para Mara, para Maria, para Aline, para Josefa, para Kátia, para Ana, dizendo assim, olha só, que coisa mais maravilhosa. O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando ele fala, meninas, de todas as coisas, também se refere às demandas do nosso dia a dia. Ou seja, eu tenho dificuldade em tomar uma decisão simples como pago esta conta primeiro ou pago esta? Porque eu não tenho condições de pagar as duas. O que eu faço? O Espírito Santo vai te dar discernimento do que fazer, de como fazer. Se é para pagar as duas, se é para pagar uma e negociar a outra, se é para orar uma oração específica porque Deus vai trazer a provisão para pagar as duas. Então, eu estou citando um exemplo assim superficial para mostrar que o Espírito Santo, ele quer te ajudar em todas as coisas. E aí, Ana, eu falo isso porque dentro da minha experiência no compartilhar com mães aqui no Instagram, especialmente, o que eu tenho visto. E aí eu vou falar de mensagens que eu recebo, tá bom? Mensagens do tipo, Kátia, eu tenho dúvida se eu devo bater ou não no meu filho. Por quê? Porque a palavra de Deus fala da vara, mas eu não gostaria de bater no meu filho. Aí eu sigo o @tal que disse que a disciplina positiva é isso, isso e isso. Mas tem o @tal de uma pastora que diz isso, isso, isso. Ou seja, são tantas informações que nós temos acesso hoje em dia, especialmente aqui, não é? Tantas vozes que, ao invés dessas vozes elucidarem a nossa mente, elas têm trazido confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, quando eu recebo mensagens do tipo, eu, claro, oriento dentro da palavra, o que a palavra diz, por exemplo, a respeito da vara, o que é a vara, né? A vara é um objeto de condução, do qual o pastor conduz a sua ovelha no caminho. Então, a vara não é exatamente um objeto de punição, né? Não é um chinelo havaiana, não é uma cinta. E aí eu vou ensinar na palavra, sim, não tem nenhum problema. Mas a primeira coisa que eu faço, Ana, é dizer para essa mãe, para essa mulher você já orou? Você já pediu direção ao Espírito Santo de Deus a respeito do que você deve fazer para disciplinar ou não o seu filho? E a resposta, Ana, que eu recebo na maioria dos casos é não, eu não orei. Eu vim perguntar primeiro para você. Só que ela não perguntou só para mim. E nem deveria, porque eu não sou detentora da verdade. Ela perguntou para mim, ela perguntou para o @x, para o @y, para o outro G, para aquele G, para o canal do YouTube.
E aí cada pessoa vai dar uma resposta dentro do seu entendimento. E ela vai o quê? Ela vai ter a solução? Não. Ela vai continuar mais confusa ainda. E aí a palavra de Deus nos traz essa chave dizendo que eu estarei com vocês, o Espírito Santo, para lhe ajudar em todas as coisas. Nós temos uma deficiência enquanto corpo de Cristo de associar o Espírito Santo exclusivamente à imagem de Pentecostes, né? Na descida do Espírito Santo, nos discípulos de Jesus, quando Jesus ascendeu ao céu e deu a eles o poder por meio do Espírito Santo. Então, falar em Espírito Santo, para alguns, muitas vezes, ecoa como algo tão espiritual e muitas vezes inacessível, relacionado ao falar em línguas, quando, na verdade, na significação específica da palavra, né? Pentecostes, ele quer dizer 50º, não quer dizer nem uma descida do Espírito Santo, está relacionado ao dia em que aquilo aconteceu. Mas, na significação para os nossos dias, é Cristo morando em nós. É Cristo se manifestando em nós. Porque todo crente tem o Espírito Santo. A diferença é que existem crentes cheios do Espírito Santo e existem crentes que apenas oferecem ali o seu corpo como uma morada desse Espírito, mas o Espírito está adormecido, porque ele é educado. Se você não pede a ajuda dele, ele permanece ali esperando a nossa boa vontade de solicitá-lo. Então, nesta noite, eu quero lembrar você, primeiro, que você tem o Espírito Santo. Se você é crente, se você crê em Jesus, se você aceitou a Cristo como seu pessoal salvador, você tem, portanto, o Espírito Santo. Ele é um divino consolador, ele mora em seu coração. No entanto, ser cheio do Espírito Santo é diferente. É você ter relacionamento com ele a ponto de, quando você sequer pergunta para ele o que fazer e já decide fazer algo errado, ele já toca no seu coração e já te alerta dizendo: não é o caminho, você não tomou a decisão certa. Alguém aqui já passou por isso? Se passou, coloca aí nos comentários, porque isso acontece muito comigo, várias vezes. No trabalho, especialmente, às vezes me vem aquela vontade de falar de alguém que me chateou, me aborreceu de alguma maneira. E aí, quando você está insatisfeita com algo, você, enquanto ser humano, tem a necessidade de compartilhar essa insatisfação para que alguém fique insatisfeito junto com você e te deixe mais tranquilo na sua insatisfação. E aí dá vontade de compartilhar aquilo e o Espírito Santo vem e fala: sábio é aquele que se cala. Você ouve quase que como uma voz audível o Espírito Santo falando: se cale. E se você toma essa decisão, você envergonha o inimigo e você é exaltada no final do dia do expediente. Olha aí, uma irmã colocou: sim, fui salva de mim mesma várias vezes pelo Espírito Santo. Uau, que forte isso, Ana, hein? Salva de mim mesmo. Tremendo. Deus. É verdade. Porque a nossa carne, ela clama por tudo que nos dá prazer. E o prazer, geralmente, ele não está só vinculado a coisas agradáveis, né? O prazer do amor, da bebida, da comida. O prazer, muitas vezes, é falar mal do outro. Sim. O prazer, muitas vezes, é se vingar do outro. O prazer vem por meio da inveja, muitas vezes, da ganância, de coisas, da parte mais ruim, né, do ser humano. Da nossa carne, daquilo que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu não quero fazer, aí isso é o que eu faço. E aí você se salva, como a irmã colocou, pelo Espírito Santo, de fazer aquilo, é você garantir a cada dia um processo maior de santificação. Porque esse
ser salva não é perder a salvação. Ah, eu pequei, eu perdi a salvação. Eu falei mal de uma pessoa, hoje eu perdi a salvação. Não. Mas você deixou de subir um degrau no processo de santificação. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é santo deve se santificar cada dia mais. Então, nós temos que almejar, sim, um processo de, como se fosse uma escada ascendente, né? Não permanecer no mesmo degrau, tampouco descer os degraus. Sim. Então, quanto a tudo isso, eu venho trazer aqui para você o que traz esperança. Como a palavra de Deus diz, trazer à memória o que nos traz esperança. Nós estamos num cenário hoje, né, social, político, religioso, extremamente tenso, em que ainda temos liberdade, por exemplo, de fazer uma live como essa. Mas quem nos garante que amanhã, ou em poucos meses, ou com sorte anos, nós poderemos falar das coisas que nós estamos falando aqui? É verdade. Então, mediante esse cenário todo, eu sei que tem muitas mães aflitas, né, a respeito do que fazer, do que não fazer. E assim como pedem ajuda, eu tenho certeza que também pedem ajuda para Ana, outras mulheres que estão aqui com canais abertos, fazendo esse tipo de trabalho, de trazer a palavra, de trazer alertas. Mas, amadas, nós somos canal, né, na vida de vocês. Você é canal de bênção na vida da vizinha, na vida da sua amiga, mas nós só somos canal de Deus se nós formos verdadeiramente sujeitas ao Espírito Santo. Então, a chave dessa live e a resposta do pare de fazer tudo sozinha é, na prática, voltar à essência e voltar a depender do Espírito Santo. Mas, Kátia, como que eu faço isso? É muito simples. É um exercício prático, tá? Primeiro, você tem que se relacionar com ele. Então, no seu momento de lavar a louça, de dirigir o seu carro, antes de dormir, na sua oração cotidiana, você deve mencionar o Espírito Santo. Porque há muitas pessoas que não creem no Espírito Santo. Elas creem em Deus como Criador. Algumas creem em Jesus como Filho de Deus, como Salvador. Mas pouquíssimas creem no Espírito Santo como algo que Deus deixou como figura dele na terra. E aí nós temos base bíblica para isso. Acabamos de ler, né? João, capítulo 14, dizendo, eu estou subindo, ele falou para os discípulos, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, é o meu Espírito. Então, Jesus está afirmando ali, eu sou três em um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um tem o seu papel na nossa vida e Deus já sabia que nós não conseguiríamos viver nessa terra sozinhos. Quando Deus chamou o seu filho Jesus, ele falou, eu vou ter que deixar alguma coisa para esse povo porque eles não vão dar conta sem o meu Espírito aí. Então ele deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente. Gente, você já ganhou um presente que você deixou embrulhado e não usou? Se você fez isso é porque você não gostou do presente, possivelmente. Porque quando a gente gosta de um presente, né, Ana? A gente não vê a hora de usar. Seja um batom. Não é? Já, igual criança, que já abre, quer abrir na festa, já quer brincar ali com o brinquedo. Deus está dizendo hoje que tem muitas mães aqui, especialmente mães, que ganharam esse presente de Jesus e deixaram embrulhado. E sequer abriram, sequer tiveram curiosidade de experimentar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é assim, é algo que não é físico, nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir, nós podemos viver com ele. E depender do Espírito Santo tira todo o peso que está nas suas costas. Então, se você está aí com um filho que você não sabe o que fazer com essa situação, se você pedir a minha ajuda, eu vou te aconselhar
mediante o espírito de conselho, a Ana também, outras mães aqui, mas o melhor, a melhor ajuda, o melhor conselho, aquele que vai ser fatal para o maligno, vem pelo Espírito Santo. Se você pedir ajuda dele. E assim, do jeito que eu estou falando com você, é dobrar os seus joelhos, se quebrantar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda por meio do teu Espírito Santo, fala comigo. Como que eu tenho que conduzir essa situação com o meu filho? E, amadas, ele vai falar. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é falar com o seu povo. Ele tem prazer de falar com o seu povo. Na Bíblia Sagrada, esse livro aqui, do Velho Testamento, de Gênesis até o último livro, você vai ver Deus falando com o seu povo, seja por meio dos profetas, seja boca a boca, como ele falou com Moisés, como ele falou com Samuel. E no Novo Testamento, Deus continua falando pelos seus discípulos, por Jesus. E a Bíblia não encerrou em Apocalipse. Nós somos a continuação da Bíblia. Outra palavra de Deus está sendo escrita por meio da sua vida, por meio da minha vida. E como Deus escreveria essa história se ele ficasse mudo com você? Na Bíblia tem um trecho em que Deus parou de falar com o seu povo. E aí você pode ver a decadência desse povo. Deus é tão misericordioso que quando ele enviou Jesus, ele enviou um canal que nós podemos nos comunicar com ele. E o Espírito Santo facilita tudo isso, porque o Espírito Santo já está em nós. Não é falar com Jesus olhando para cima, como se ele estivesse lá no céu, inacessivelmente, e talvez te ouvindo. Né? Talvez te ouvindo. Então, mas eu sabia que eu ia me emocionar nessa live, Kátia. Eu acredito que, assim como eu, muitas mães estão em tudo que você está falando. E muitas vezes, em que esse, né, inacessível para Deus falar algo, como que Deus vai falar, mas por incrível que pareça, feito cursos, vamos supor, se eu está muito óbvio, sei lá, conversar com uma, mas tudo o que eu suportei até hoje, foi porque eu me derramei, foi uma caída, porque eu também, por isso ainda passo com as minhas filhas. Tá? Então a gente tem que mostrar a nossa fragilidade, porque a nossa vida não é perfeita para a gente, e também é uma luta, não. Mas Deus nos escuta. Ele é muito acessível. É aquilo que você falou. Nós temos a liberdade de estar aqui hoje. Não sabemos quando a gente vai ter essa liberdade de estar aqui, te ouvindo, vendo o seu conteúdo, você falar, eu podendo falar. Mas isso aqui, isso aqui ainda cada um pode ter. É um livre acesso e é que a gente encontra todas as respostas. Porque muitas vezes, cara, eu não tinha o que fazer, para onde mais ir, eu não sabia o que fazer. E aí o Espírito Santo, de repente, mandava uma luz para mim, sabe? Uma saída, onde eu menos esperava, do nada, vinha alguma coisa, uma palavra, qualquer coisa, de uma mãe, da minha irmã, de uma amiga. Seu conteúdo, Deus ia para mim uma esperança, uma solução. É aquilo que você faz, a gente não vê mais sair. E aí a gente começa a ficar desesperado. Eu fico assim pensando, aquele que não tem, que não conhece, como deve ser muito mais difícil. Porque para a gente que tem ainda, né, que tem hoje um conhecimento mais íntimo, cada vez mais eu estou conhecendo mais a palavra, uma intimidade com a Escritura, ainda é difícil, mas é menos pior do que sem ele, entende? Então eu vou te falar, eu hoje só ele, porque senão eu não sei o que teria acontecido.
que é muito difícil. Hoje está muito difícil. Então, sem Jesus, Espírito Santo, a gente faz loucura. Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa interessante aí, né? De ouvir essa voz do Espírito Santo. Isso pode ser uma dúvida aqui para algumas mães, né? Como eu ouço essa voz? Muitas pessoas têm dúvida. Como eu ouço a voz do Espírito Santo? E aí eu gosto de uma figura que o meu esposo ministrou alguns anos atrás numa igreja, e eu lembro dele fazendo um gesto assim, pegando a pontinha da orelha e falando assim, ó, você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu gosto de associar essa palavra sensibilidade ao Espírito Santo, porque ele é tão educado e a voz dele é tão doce que você só consegue ouvir mesmo se você calar as outras vozes, né? Então, calar as vozes das influenciadoras, calar as vozes da mídia, calar as vozes das amigas, que a amiga pode ter uma boa intenção, mas uma boa intenção nem sempre vai resolver, né? Eu diria que muitas vezes não vai resolver. Agora, a voz da verdade vai resolver. Então, assim, o que é ter essa sensibilidade? É realmente, assim, quando você está com algum problema, que você precisa de uma solução, e você começa a ruminar aquele problema. O que é ruminar? Vou dar um exemplo, assim, que acontece muito comigo. Quando eu lavo a louça, o Espírito Santo vem me fazer companhia. Dificilmente eu lavo louça sozinha. É muito interessante. Eu tô lavando a louça, é um momento que eu tô pensando muito. Eu tô pensando nas contas que eu tenho para pagar, no que eu ainda vou ter que fazer em casa, no que eu tenho que fazer com a minha filha, nas minhas reuniões, na agenda. E aí eu tô pensando, aí vem um problema para resolver. Aí eu fico pensando como solucionar aquele problema. Aí eu tô pensando. De repente eu me aquieto meu espírito, fico ali alguns segundos, me concentro só na bucha, só no sabão, só ali no movimento, e, e aí ele fala. Porque enquanto você está pensando, você está tentando resolver sozinha, né? Você já não, se eu pegar o dinheiro dali, vou pagar aqui, aí depois eu vou ali, faço isso, faço aquilo, não, mas se eu ligar para tal pessoa, você está tentando arrumar a solução. Você pensou em tudo, colocou o problema, eu nem preciso perguntar. Eu paro e aí vem como se fosse um insight, né? Eu falo, gente, por que eu não pensei nisso? Obrigada, Espírito Santo. Eu falo, eu já sei que é ele. E aí eu vou nesse caminho e é certeiro. Comigo é lavando a louça. Com você... Você falou, cara. Você tem que calar as outras vozes. Isso, calar as outras vozes. Cala as outras vozes. E ver televisão, e ver não sei o quê, e vai ver um vídeo, e vai fala com o vizinho, aí fala com a fulana, com a ciclana. Aí ela não faz mais nada, porque ela não escuta a voz principal, que é do Espírito Santo. Olha, lavando a louça, eu amo lavar a louça. Minha mãe sabe, mãe, deixa que eu lavo, porque eu amo lavar a louça. Mas eu gosto de estar ali conectada, pensando, e eu tô orando, e Deus fala. Às vezes, cada aqui, Deus fala comigo, no meu café, eu sou sossegadinha e tal. Então, Deus fala com a gente. Numa ideia, uma palavra, uma música, sabe? Aí você tem uma coisa na sua cabeça, aí você fala desse jeito com a gente. Às vezes, através de uma palavra, uma revelação, várias formas de Deus falar com a gente. Mas muitas vezes Deus fala todo dia com a gente. Só basta a gente estar disponível para escutar a voz dele, falar mais das vozes do mundo. Isso mesmo. E saber que, às vezes, o Espírito Santo vai dar uma resposta muito clara. Faça tal coisa. Vem aquela ideia, você experimenta aquilo, dá certo, você viu que é o Espírito Santo. Às vezes, ele vai fazer como se fosse um quebra-cabeça. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Com certeza, todo mundo já viu isso aqui. Você abre a palavra, vai ler ali no seu devocional, um versículo salta ao seu coração, mas ainda não respondeu tudo. Pega e anota esse versículo. Aí, mais tarde, você está fazendo ali uma atividade, lavando a louça, vem um insight. Anota também.
Aí, em outro momento, você vai estar conversando com alguém, alguém vai falar alguma coisa que faz sentido para você. Anota. Depois de um período, começa a ver essas anotações e aí você vai ver que se montou um quebra-cabeça. Meu Deus! Porque Que dica maravilhosa! e assim, isso também acontece no momento da tribulação, tá bom? Sabe aquele deserto que todas nós já passamos, que ainda não passou, vai passar porque faz parte, Jesus esteve lá, conosco não seria diferente. Aquele momento de dor, de tristeza, onde você passa humilhação, você vai num lugar, você passa uma humilhação, você tá num lugar congregando, você passa uma prova ali dentro da igreja, no seu trabalho você está sendo perseguida. Todo esse período de deserto, né, que nós chamamos, quando lá na frente acontecer algo muito maravilhoso na sua vida, você vai entender, volta lá, revisita esse passado, esse histórico, que tudo aquilo que aconteceu foi Deus forjando o seu caráter. Por quê? Eu vou dar um exemplo comigo, por exemplo. Foi ótimo, né? Uma professora de português falando esse pleonasmo, mas é assim, gente. Vou dar um exemplo. Eu recebo muitas mensagens de apoio, dizendo, como a linda Ana falou, olha, que legal, seu conteúdo me abençoa. Olha minha irmã aqui, que linda. Boa noite, Kathleen Alencar. Seu conteúdo me abençoou. Fico muito feliz com isso. Mas eu também recebo muitas mensagens de gente me xingando de tudo quanto é nome que vocês podem imaginar. Que são os haters, né? Eles têm esse título aqui na internet. E tem a meninada jovem, porque eu falo contra, por exemplo, eu falo contra animes. Eu mexo num vespeiro bem perigoso, com toda uma comunidade, que são os otakus e tal. Eu falo mais sobre isso no meu curso. Então, eles ficam loucos da vida comigo. E quando eu falo de assuntos LGBT, mais? Pronto, aí vem, chove, né? O direct, aí o algoritmo fica feliz, porque o meu Instagram deu ibope para eles. E aí, como que é eu ler tudo isso? Porque tem coisas, gente, que são ofensivas. Tem gente que pega pesado, que vai falar da minha filha, por exemplo, que vai falar de defeitos, por exemplo, que você tem estéticos. E como que é isso para uma mulher, né? E num primeiro momento eu fiquei pensando, Deus, como eu vou lidar com tudo isso? E aí o Senhor me fez lembrar de tudo que eu já tinha passado lá atrás. E aí ele falou para mim, olha, você estava em treinamento e você foi aprovada para passar por tudo isso agora. Porque quem não tem o seu caráter forjado na tribulação, não aguenta a prova depois. Vai levar para o pessoal. E aí, a cada pedrada, eu falo, glória a Deus, estou no caminho certo. Estou lembrando, Senhor, o Espírito Santo fala, é para orar pelo inimigo. Então, já põe o nome daquela pessoa lá, vamos orar por essa pessoa, né? Então, mesmo a tribulação, se você estiver passando por uma agora, por esse deserto, glorifique a Deus, porque Deus forjando o seu caráter para algo lá na frente que Ele vai fazer através da sua vida, que Ele precisa que você passe por esse estágio. A palavra é bem essa, estágio. Quando você se forma, você tem que entrar ali numa empresa ou num colégio, numa instituição e estagiar, né? Trabalhar muito, ganhando bem pouco, dizendo sim para todo mundo, ajudando todo mundo, para se você for aprovado, você conseguir ser efetivado naquela empresa ou em outra. Então, você pode ser que esteja sendo testado, né? Para ser aprovado por Deus. E tudo isso fica mais fácil ouvindo a voz do Espírito Santo. Seja qual for a sua dificuldade nesse tempo, vá lá, revisite o livro de João, capítulo 14, que nós lemos, e lembre que ele deixou o Espírito Santo para te ajudar em as coisas. Das mínimas possíveis de decisões simples, como eu vou para este lado ou vou para esse? Fico nessa igreja ou saio dessa igreja? Matriculo meu filho nessa escola ou nessa outra escola? Tiro o celular do meu filho ou deixo o celular com o meu filho? Coisas do dia a dia. É isso que é o Espírito Santo. Jesus, Deus,
Ele é como se fosse aquele, fazendo aqui analogias, aquele CEO, né? Que você sabe, você trabalha na empresa, tem o CEO, só que você não tem acesso a ele. Você sabe que ele está lá, em grandes eventos ele vai se apresentar e vai jantar e tudo com os funcionários uma vez ao ano. Mas o Espírito Santo é aquele gerente que você, na hora que tem um problema para resolver, você tem acesso a ele, ou um supervisor, um coordenador, que você pode perguntar, olha, o que eu faço? Isso ou aquilo? E ele vai responder rapidamente. Tome essa decisão que é a mais acertada. Então, você tem acesso ao Espírito Santo, ele está em você. Pode ser que ele esteja aí quietinho, adormecido, mas ele está com muita vontade que você acorde ele, para ele começar a se manifestar na tua vida de uma maneira tão abundante que isso venha a trazer conversão para outras pessoas. Porque foi para isso que o Pentecostes aconteceu. Quando há descida no Espírito Santo na vida dos discípulos, não foi para satisfazer o ego deles, foi para que desse testemunho. Pessoas que viram aquilo se converteram a centenas, a milhares, e isso não parou até hoje. Então, é para isso que você precisa ter o Espírito Santo, para sanar os seus problemas, para transbordá-lo e para fazer Deus conhecido cada vez mais. Entrar no propósito que Deus tem para a tua vida. Exato. E é o que você falou. Ele está disponível para a gente o tempo todo. E nós temos que resolver mil coisas durante o dia. É aquilo que você falou. Até, será que eu não vou? Será que eu coloco coloco elas nessa escola? Né? Será que eu deixo ir na casa do amiguinho? Deixo. São coisinhas mas que tem um impacto grande dos nossos filhos. E a gente fica assim, mas o Espírito Santo vai me ajudar a resolver tudo isso. Ele vai trazer o não. Então, vai virar um costume, né? Todo tempo vai falar, eu todo. A gente fala até com a boca mesmo, deve achar que eu sou doida às vezes, porque eu tô falando, eu tô andando na rua, eu tô falando, eu falo o tempo todo mesmo. Eu estou sendo intencional em criar essa minha rotina mesmo. Está tudo na minha pergunta para ele. E ele vai me responder. Se ele não me responder daqui a pouquinho ele vai me responder. De alguma forma, é só eu parar para escutar aquilo. Então a gente deve, por mais que a gente ache que é bobagem, vou perguntar isso, por isso, resolver, eu vou perguntar para fulana. Não. Você precisa escutar a voz do Espírito. É aquilo que você falou. Perguntando para o fulano, para o ciclano, para as vozes. Você não vai encontrar uma resposta. Então, a gente precisa ser intencional. Porque o Espírito Santo está o tempo todo. Ele está aqui esperando a gente procurar e perguntar ele o tempo todo. Se a gente deve ou se a gente deve. Né? Então, assim, ele está acessível. Está nos esperando. É só a gente ir até ele. E ele vai responder a gente. Todos os momentos que eu passei, eu vou te falar, se eu não perguntado para o Espírito Santo, às vezes que eu não perguntava, eu lascava. Era batata. É muito difícil dar certo. Eu já quebrei muito a cara. Principalmente que a gente está falando aqui, né? Eu já errei muito. Já fiz coisa que eu me arrependi, já chorei depois, falei o que eu não devia, sei que joguei dinheiro fora em muitas coisas, não adiantou em nada, me confundiu ainda na cabeça. Aí que eu não sabia o que fazer mesmo. Então só que solução, só comecei a ver resultado, só vejo esperança quando eu busco o Senhor. Não adianta. Tudo te ajuda a acreditar nas coisas. Óbvio, você um curso é bom, um livro é bom você ler, conversar é bom, óbvio, mas ali no dia sustentar, naquele dia você está todos os dias ali, às vezes chorando, não vê solução, não vê saída, a única pessoa que vai te sustentar ali é o Espírito Santo. Não tem. Exatamente. O conhecimento, eles são ferramentas, né? Nós temos que
buscar repertório, buscar referências. Eu falo muito isso nas minhas aulas. O meu curso tem 15 aulas, eu acredito que eu falo em quase todas a importância delas não se esquecerem de depender não daquele conteúdo, do Espírito Santo. Porque lá eu dou algumas dicas, muitas dicas práticas, por exemplo, em questão de desobediência dos filhos, né? Como fazer, eu dou ali uma lista de coisas que podem ser feitas relacionados à palavra e também dentro de um sistema pedagógico. Então, eu dou toda ali a ferramenta, mas eu falo para elas, se na hora você não depender do Espírito Santo, não posso assegurar de maneira nenhuma que isso vai funcionar. Porque existem N situações, de repente não é aquilo, tem um fundo espiritual, emocional, biológico, a criança tem algum transtorno. Então, você tem que ter sensibilidade de ter essa dependência, né? Porque quem faz é o Espírito Santo. Deus já deixou isso muito claro, porque senão, Ana, imagina a nossa vaidade se a gente conseguisse resolver tudo sozinha. Especialmente mulher, que já é um bicho vaidoso, agora com essa maldição aí do feminismo, a mulherada tá se achando, né, empoderada, um poder que tá levando elas diretamente para o inferno, né? Imagina se de nós mesmas a gente conseguisse resolver as coisas com 100% de êxito. A gente seria insuportável para a humanidade. Ainda bem que ele deu o Espírito Santo para a gente depender dele. E aí toda a glória vai para ele. Porque quando você, como você testemunho, olha que lindo, você falou, olha, todas as vezes que eu não dependi do Espírito Santo, eu me lasquei. Só que agora eu já sei, eu faço isso. E aí alguém vai ouvir e falar, olha, essa área da vida dela que ela está testemunhando, eu conheço. Realmente deu certo. Então é o Espírito Santo o segredo. Então a glória vai para o Espírito Santo, não vai para Ana. Isso é maravilhoso, porque nada vem de nós mesmos. Deus é muito lindo de ter dado esse presente. Amadas, abra o seu embrulho. Use esse presente que Jesus deixou. Use, abra, tira lá do guarda-roupa, tira lá do seu passado, tira da sua insegurança, tira da onde você colocou o Espírito Santo achando que não era para você, que você não vai ser capaz de ouvir, que você não consegue acessá-lo. Ore hoje ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero usar o meu presente. E eu quero saber usar esse presente. Me ensina. E você vai ver que delícia que é viver se relacionando com o Espírito Santo. Amém. Que fala com cada uma de nós de um jeito único, especial, fazendo-nos sentir únicas e especiais, ao mesmo tempo você entendendo que agora você tem um propósito e vai transbordar isso na vida de outras mães, dos seus filhos, do marido, das suas amigas. Vai ser maravilhoso. Não se esqueça e pare de fazer então tudo sozinha. Ai, Kátia, você foi... Olha, meu Deus, você falou com... Eu sabia que eu ia ser... eu sabia que eu ia ser cheia nessa live. Eu estava emocionada desde o começo. E quando você falou para mim que ia falar, eu falei, meu Deus do céu, foi para mim, porque era isso que eu precisava também escutar. Muitas vezes fica... Eu também, ó. Tá terminando o nosso tempo e eu tenho aqui a prova que Deus está trabalhando comigo primeiro, e aí eu quero indicar um livro para vocês. Vai. Por que eu tô falando disso? A prova de que eu também tô sendo ministrada pelo Espírito Santo, ó. Vou colocar aqui. Como que é o nome? Batismo no Espírito Santo, pastor Enéas Tonini. Uau. Dá um print aí, se você quiser. Dá um print. Esse livro foi relançado recentemente, já está nos últimos exemplares, é a 4ª edição, é um clássico sobre o Espírito Santo. Rapidamente contando a história, o pastor Enéas Tonini foi um pastor batista que saiu da convenção porque ele foi batizado no Espírito Santo quando naquela ocasião as pessoas não criam nessa manifestação, né, no dom de línguas. E aí ele teve uma experiência com o Espírito Santo no quarto dele, e aí ele não podia mais deixar de falar sobre isso. E ele escreveu um livro falando sobre essa experiência, que é um clássico, todo mundo tem que ler. Um livro fininho, ó, rapidinho de ler. E alguns trechos que eu compartilhei aqui com vocês, eu transbordei daquilo que eu tenho recebido por meio do livro também, então vale muito a pena a leitura. Se você não encontrar
porque já está encerrando esses exemplares aqui que foram reeditados. Tem PDF, tem sebo, estante virtual. Você encontra aí pela internet, porque é um livro bem antigo. São livros que nos abençoa muito, né? Então, tem livros especiais mesmo, né? Que falam, que nos enchem E ainda mais. atemporal, né? Ai, Kátia, eu quero te agradecer. Você tem aí que descansar. Bem, seu tempo é corrido. E olha, eu vou te falar, eu te admiro muito. Olha, quando você aceitou, fiquei muito honrada, de verdade. Eu pude conhecer. Eu fiquei honrada com o convite, achei tão chique aquele cartaz, aquele monte de mulher bonita. Fiquei ali, falei, nossa, Deus, trabalha na minha vaidade, porque tá muito linda essa mulher toda chique. Aí, olha, gente, essa mulher, eu pus até um filtro pra fazer live com ela, porque eu não fiz a unha, não fiz o cabelo. Cheguei do colégio, professora de educação infantil, tô daquele jeito, quarto aqui bagunçado, mas eu falei, não, eu vou envergonhar o inimigo, vou ficar lá e vou ficar bonita também, porque essa mulher é linda, de verdade. Eu fiquei muito honrada com o convite. É bênção. Fico muito feliz de andar com mulheres assim que estão no propósito, é só bênção. Mas olha só, a minha primeira jornada sendo conectadas para voar. Tem outro sentido? Gente, conexão não é do céu? Tem janta. É profético, maravilhoso. Eu falo isso para quem vira amiga. Faço uma conexão, eu falo assim, gente, então, assim, eu conheci um pouco mais da Kátia, uma pessoa humilde, querida, verdadeira, sabe? Você não é que lava louça, né, Ana? Que lava louça, compartilhando intimidade com vocês, porque o que a gente mais vê aqui no Instagram é mulherada chique que mostra aquele casarão, aquela mansão. Gente, quem perdeu a primeira live, perdeu, né, Ana? Que eu abri a câmera e aí tava invertida, mostrou o quarto da filha bagunçada, vida real, né? Para você se identificar comigo, para gerar uma conexão mesmo. Isso é maravilhoso. É incrível, né, cara? E a acessibilidade a gente não quer, porque a gente vê um mundo que não é parecido. Então, é muito... Nossa, isso nunca vou... Então, a gente quer aqui no nosso conteúdo mostrar que nós somos pessoas normais, mas quer mostrar a verdade, a palavra Então, seu conteúdo nos enche muito. Eu sou muito. Deus fala comigo no seu conteúdo, você não tem noção de abençoar a vida das pessoas. Quero realmente agradecer e dar para a sua vida. Você alcance milhões de famílias, sabe? Entre pais e filhos. É um ministério lindo. E assim, eu quero que você seja cada vez mais capacitada, que Deus te use cada vez mais, que Deus abra as portas da sua vida cada vez mais, que você tenha visões, que você escute realmente a voz do Espírito, onde cada vez mais a palavra de Deus, porque nós precisamos de mulheres como você, de mulheres que realmente pagando preço alto, mas cumprindo o seu chamado. Porque não é fácil estar aqui. Não, aquilo que você falou, tem hora que você deixa de estar ali, né? Um pouco mais do seu filho, você ficou cansada, desarrumada, sem comer, mas você está aqui pagando um preço alto. Mas quantas vidas estão alcançando para Jesus? Então, assim, que você multiplique milhões de vezes mais, não é mil, milhões de vezes mais, porque as mulheres precisam de mulheres como você. Então, muito obrigada. E olha, você é apenas a primeira live, vai ter que fazer mais, porque nós temos outros assuntos a tratar, Kátia. Assunto que não falta. Eu vou te chamar, eu vou falar de mais um. Eu tô aqui na cabecinha, aqui martelando. Mas obrigada. Será um prazer. Foi muito. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. E até o final também, que Deus assim, use a sua vida, cheia do Espírito Santo, e que você consiga escutar a voz do Espírito Santo. Quiete o seu coração. Que ele vai falar com você. Amém. Em nome de Jesus. Kátia, amém. Obrigada. Deus te abençoe grandiosamente. Amém, querida. Eu também. Deus te abençoe. Alguma coisa, eis-me aqui. Obrigada. Deus abençoe. Um abraço para todas. Beijo, meninas. Beijo. Tchau, tchau.